Pode. Vamos lá, então começar agora a entrevista com o Fred Inês, agora. Deixa eu estar aqui no cantinho. Meu pai, você sabe que chegar ao lado, a primeira pergunta vai ser feita. Vamos, Diniz, boa noite. Uma partida muito aberta, o Brasil talvez tenha tido muita chance das partidas que você teve no controle da equipe, mas o Brasil conseguiu encaixar a marcação no momento que sofreu só no disco, arrematou 10 vezes ao gol. Queria que você falasse um pouquinho qual foi a maior dificuldade do jogo hoje. Eu acho que foi, no primeiro momento, nas transições, com o Luiz Dias. Essas jogadas do Luiz Dias, acho que umas 3 ou 4 foram de escanteios nossos. Ele puxou para os ataques praticamente sozinho. E, como você disse, a gente teve, só que o jogo ficou muito aberto, muito mais pendente o Brasil fazer o segundo gol do que tomar o primeiro gol. Saiu muitas vezes na beira clara, lá de trás, fazendo 4 contra 4, 5 contra 5, e conseguimos concluir o gol. E o que teve de defeito hoje foi o que teve bem no Uruguai. O Uruguai funcionou bem, a gente conseguiu marcar bem, o Uruguai um pouco finalizou, como a gente finalizou pouco lá também. Mas hoje a gente tinha que ter um aspecto defensivo, ter feito a recomposição de uma maneira mais rápida e ter evitado muitas das chances que eles tiveram. Cruzamento, chute de fora da área eram lances evitáveis, a gente tinha que ter feito uma marcação mais adequada. Obrigado, vamos lá. O que você acha que não funcionou dessa sua posição? Porque acabou com 22 conclusões a gol, né, da Colômbia. O que você acha, por que você tinha pensado e o que você acha que não funcionou? Eu acho que a gente recompôs de uma maneira inadequada e quando recompõe a gente tinha que ser mais agressivo para tirar os chutes e os cruzamentos. A gente não pode baixar o bloco e ficar olhando outro time finalizar fora e ficar fazendo cruzamentos. Porque se você baixou justamente para evitar os cruzamentos e os chutes ao gol. A gente tinha que ter sido mais agressivo na marcação. Faltou foi a agressividade na marcação. A recomposição, em muitos momentos até que ela foi boa, no sentido de voltar, mas a gente tinha que ter sido mais agressivo na abordagem da bola. Diniz, o próximo compromisso, um grande clássico, a Argentina também vem de derrota, aumenta um pouco mais, o que já seria uma grande pressão na terça-feira, também para as duas seleções, para o Brasil e, óbvio, a Argentina com uma derrota dentro de casa? Sempre quando perde é ruim, nesse sentido, de fora, principalmente, aumenta a pressão. Times da envergadura do Brasil e da Argentina, quando perde, a gente sofreu 2 derrotas consecutivas. Obviamente que aumenta a pressão, mas não é uma coisa que vai afetar o andamento do jogo. A gente sabe o que tem que fazer, tem que trabalhar e corrigir e fazer o melhor possível. A gente teve muitas correções que a gente conseguiu fazer do Uruguai para cá. Infelizmente, o que a gente tinha feito de bom no Uruguai, que era fazer os encaixes de marcação, a gente falhou muito hoje. Você falasse um pouquinho das oportunidades, estreias, né? Foram muitas hoje, jogadores que você chamou pela primeira vez tiveram chance. Claro que não era a situação ideal, como é que você pôde trabalhar e observá-los aí, mesmo numa situação tão adversa? Isso é um ponto positivo, você é um time muito jovem. Eu acho que tem muitos pontos positivos hoje. A gente falhou nas coisas mais elementares, diferentemente do Uruguai, que a gente foi muito ofensivo na parte de criação. Hoje teve muita fluência no nosso jogo, mas a gente pecou mais do que devia no aspecto defensivo, que é o que a gente vai corrigir. É um trabalho comigo que está no início, e é sempre essa uma questão da gente conseguir atacar bem e defender bem da mesma maneira que ataca. Hoje a gente conseguiu atacar muito bem, tem muito controle, jogou muito bem com a bola no pé, mas repito, a parte defensiva a gente deixou muito a desejar um dia do Em relação ao Vinícius Júnior, tem alguma informação, né? Se ele pode ou não estar presente no jogo da Argentina? Já tem alguma... A questão médica já te passou algum panorama dele? Não, em princípio não tem nada, vai fazer exames para ter uma comprovação. Obviamente que acho que é difícil ele jogar contra a Argentina. O jogador quando sai, tem que sair do jogo por conta de que sente alguma coisa muscular, ainda mais no músculo posterior da coxa. Eu acho que é muito difícil ele enfrentar a Argentina. Professor Paraná, lhe abraça um primeiro tempo esfuziante, entramos a 220 por hora, no final uma grande partida. Quando eles descobriram o nosso meio de campo, no modo especial os dois que o senhor utilizou, ali a Colômbia começou a dominar o Brasil e chegou ao resultado por méritos? Não, acho que não tem nada a ver com o meio campo. A gente, como um time, a gente marcou mal, principalmente os lados do campo. Então é uma coisa que a gente precisa corrigir, não teve surpresa, é por onde eles atacam melhor e a gente não teve assim, a competência coletiva para poder neutralizar
os pontos fortes da Colômbia que a gente teve que marcar. A gente fez uma marcação linha alta extremamente eficaz, principalmente no começo do jogo, e a nossa marcação de linha média baixa que a gente sofreu muito hoje. Diniz, a gente já viu a sua ideia de jogo dar certo no Fluminense, não apenas pela conquista, mas por dar certo, por funcionar. Na seleção brasileira os resultados não estão aparecendo, né? Empate com a Venezuela em casa, uma derrota histórica para o Uruguai que não acontecia há 20 anos, hoje mais uma derrota histórica. O Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia nas eliminatórias. Qual é a garantia de que o senhor não tem tempo para treinar, que isso vai dar certo, que esse modelo de jogo vai dar certo em algum momento? E se você vai ter continuidade como técnico da seleção brasileira, né? Porque isso também não tem nenhuma garantia. O treinador não tem garantia em lugar nenhum, mas essa não é a questão. Também a questão não é você falar só de resultado. A equipe teve hoje uma produção ofensiva muito boa, então tem que analisar o que está acontecendo no jogo. Porque analisar só o resultado, a equipe perdeu 2 partidas, isso é muito ruim. Mas eu acho que o tanto que o time mexeu, as mudanças que teve da Copa do Mundo para cá, o pouco tempo para treinar, eu acho que tem que levar em consideração isso e olhar para o lado positivo das coisas positivas que teve hoje aqui. Então, acho que as coisas para corrigir hoje elas são mais fáceis de serem corrigidas do que aquelas que a gente precisava corrigir do Uruguai para cá. Porque criar é sempre mais difícil do que a gente corrigir os aspectos defensivos. E a gente vai fazendo tudo para corrigir. E provavelmente contra a Argentina, a gente não tem garantia que vai ganhar e que vai perder. E eu falei isso quando ganhou o título da Libertadores. Olhar só o resultado é uma coisa que não me interessa muito. Acho que a equipe ela vai evoluindo aos poucos e a tendência da evolução de você jogar bem, no caso de hoje, corrigir os aspectos defensivos, é que os resultados começam a aparecer e quando aparecer de uma maneira consistente. Diniz, o Brasil termina a rodada em quinto lugar. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre a atuação do Rodrigo.